A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia a todos os ouvintes. Quem vos fala é o Fred Zilli. Hoje com o Paulo Bianchetti e o Pedro Cardoso. Vamos falar um pouco sobre médiuns e mediunidade. Aproveitando que o noticiário está trazendo em voga algumas questões sobre a mediunidade e as atitudes quanto as pessoas quanto médiuns. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui para a gente tentar esclarecer alguns pontos à luz da doutrina espírita. Mas antes vamos fazer uma oração, levar o nosso pensamento a Deus, glorificando por toda a sua sabedoria, por todo o seu amor, que nos permite estar aqui encarnados, buscando o nosso conhecimento, nossa caminhada, em busca dele, em busca de nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos aqui na Terra. Rogamos a Jesus por todo o nosso planeta, por esse novo ano que se inicia, por esse novo governo que se inicia, que Ele possa iluminar a cabeça dos nossos governantes, para que eles possam tomar boas atitudes, olhando a todos, sem distinção, com amor. Rogamos também a todos os necessitados, que possam receber o auxílio da espiritualidade. Que assim seja. Então, para a gente começar esse bate-papo, é interessante que a gente traga um conceito do que é médium, porque ele, pela sua amplitude, norteia bastante o que a gente for falando, Então, a gente pode falar simplesmente que médium é todo aquele que sente, em algum grau, qualquer influência do plano espiritual. Então, isso deixa um leque bem amplo, mas que normalmente a gente usa como médium aquela pessoa que tem uma capacidade mais aflorada, que demonstra realmente essa comunicação, essa sintonia com o plano espiritual. Embora a gente, pela definição, a gente pode falar que todos são médiuns, a gente comumente fala que médium é aquele que realmente pratica esse ato, Seja normalmente por psicografia, que a gente mais conhece pelo Chico, ou psicofonia, ou pela cura. O que a gente pode falar mais sobre a mediunidade? Bom dia, Fred, e bom dia, Pedro, Uma grande alegria estarmos novamente aqui nas ondas do rádio, podermos conversar sobre um tema muito relevante para todos nós, sobretudo porque tem sido muito noticiado nos últimos dias pela grande mídia, pela grande imprensa, em torno dessas denúncias que aconteceram do médium lá de Abadiana, o médium João de Deus, e aproveitamos essa oportunidade então para que a gente possa trazer aqui alguns esclarecimentos. Primeiro que, se me permite, Fred, antes de entrar na definição que você já muito bem fez, é importante fazermos uma observação do que o Espiritismo nos recomenda diante desses acontecimentos, É muito natural que todos nós tenhamos um certo repúdio, que a gente tenha, num primeiro momento, um primeiro impulso, nós temos um ato, talvez até impensado, de condenação, quando a gente vê, assim, todos ficam indignados com esses acontecimentos, até porque uma pessoa muito conhecida, muito famosa, e que muitas pessoas o tinham como uma certa referência de ajuda, de amparo, de caridade. E aí, o que o Espiritismo vem primeiramente nos recomendar é que nós não julguemos, que nós não tenhamos um ato de julgamento e de condenação, porque primeiro nós vamos lembrar que todos nós estamos suscetíveis de quedas morais, e ainda muito mais no âmbito da mediunidade. Allan Kardec já nos advertiu no Livro dos Médiuns que se nós tivermos verdadeiro compromisso ético e moral, estudando a doutrina espírita, estudando a mediunidade à luz da doutrina espírita, ainda assim sofreremos os grandes escolhos da mediunidade. Ainda assim estaremos suscetíveis às possibilidades dessas quedas morais. Então, nenhum de nós temos reserva moral para fazermos qualquer tipo de julgamento e de condenação.
porque o nosso telhado é de vidro, né? Nós trazemos um passado sombrio, nós trazemos um passado incerto, né? Nós não temos conhecimento da realidade do nosso pretérito e nós não sabemos o que vem pela frente, qual será o nosso futuro. Então a gente precisa ter uma certa vigilância do nosso comportamento, né? E percebermos que o comportamento do outro é suscetível realmente de quedas e que depende da nossa misericórdia, né? Visto isto, o Fred já muito bem nos lembra que a questão da mediunidade ela precisa ser realmente muito bem entendida. O primeiro ponto que eu acho muito importante é nós lembrarmos que a mediunidade já existia antes do Espiritismo, né? Muito tempo, desde que a humanidade começou a surgir, começou também a surgir os modos de comunicação entre os dois mundos, mundo espiritual e mundo físico. E a mediunidade é o mecanismo pela qual isso acontece, né? Ou seja, é um meio que se dá esta comunicação entre os dois planos, o plano espiritual e o plano físico, né? E médium é aquele que vai exercer essa função conforme o Fred já definiu. Allan Kardec fez essas definições para a gente, né, Fred? Dizendo que todo aquele que percebe em qualquer grau a influência dos espíritos, por este fato é médium. E você também já nos lembrou que ela também terá que ser bem definida, com características bem específicas, para que ela possa ser caracterizada como mediunidade propriamente dita. Mas eu vou passar a palavra para o Pedro, que eu não pretendo esgotar o assunto. Bom dia, meu amigo Paulo, Fred, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Então, é muito importante esse assunto e muito apropriado nós estarmos conversando sobre ele, né? Como o Paulo já bem pontuou, principalmente por conta dos acontecimentos recentes que vêm sendo divulgados pela grande mídia. Nós poderíamos usar uma metáfora para falar da mediunidade de uma forma um pouco, talvez simplificada, mas que ajuda a compreensão daquele que não está, vamos dizer assim, acostumado a lidar com a mediunidade, né? Nós poderíamos dizer, com a licença poética, né, que mediunidade seria uma ponte entre dois mundos, entre o mundo material e o mundo espiritual, uma ponte. E o médium é essa ponte, aquele que está no meio, né? Médium vem de meio, ele está no meio, ele faz a ligação entre os dois mundos. Como todos nós, de alguma forma, como também já foi colocado, sentimos a presença dos espíritos em graus variados, todos nós somos médiuns. Agora, médium ostensivo é aquele, né, só chovendo no molhado, né, é aquele que sente que se comunica, né, essa influência de uma forma mais efetiva, não é? E aí, só retomando o que o Paulo falou, é muito importante nós lembrarmos que o fato de nós termos uma mediunidade ostensiva não significa de forma alguma que nós tenhamos alguma prioridade ou que nós somos melhores do que os outros, que nós somos piores, nada disso. Nós simplesmente temos aquela predisposição orgânica de perceber a presença dos espíritos com maior facilidade. Mas isso não nos dá nenhum privilégio. Nós não podemos nos colocar acima daqueles que não têm essa capacidade, vamos colocar capacidade entre aspas, né? Essa capacidade entre aspas desenvolvida. Então eu gostaria de pontuar isso, sabe, Paulo? O fato da gente ser médium, fulano ser médium, ciclano ser médium, não há nenhum privilégio, né? E é muito comum a gente ver na nossa sociedade, quando o indivíduo apresenta uma mediunidade ostensiva muito marcante, ele fica endeusado. A gente coloca aquela pessoa num pedestal, como se ele fosse infalível, como se ele fosse melhor do que os outros, como se ele fosse um modelo a ser seguido. E aí eu faço um parênteses, antes de repassar para vocês, para não ficar falando muito, né? A gente empolga. Por que nós gostamos muito do Chico Xavier? Claro que ele foi um médium excelente, mas mais do que médium, olha a vida desse homem. Olha o exemplo que ele passou, olha o que ele fez com a mediunidade. Mediunidade é um instrumento, né? Nós podemos usar esse instrumento de uma forma equivocada ou de uma forma muito boa. E Chico Xavier, exemplarmente, usou a sua mediunidade de uma forma maravilhosa. Por isso que nós reverenciamos, né, o Chico Xavier, por conta do seu exemplo e do uso que ele fez da mediunidade que lhe foi outorgada.
Vou pegar um gancho aqui, porque as ideias vão fluindo, né, Fred? Aí é muito importante. Você muito bem disse aí da questão da posição do médium, muito pelo contrário, eu acho que a mediunidade muitas vezes ela é uma prova. Né? Às vezes pode ser uma missão, mas ela é, sobretudo, uma grande prova e, não raro, muitas vezes, uma expiação, né? Uma prova realmente dolorosa. Mas aí me chamou a atenção quando você falou do Chico Xavier. A Sueli Caldas Schubert apresenta um livro notável para a gente, embora muito simples, mas com uma riqueza de informações muito grande, com um tema bastante sugestivo: mediunidade, caminho para ser feliz. Porque muitas vezes a mediunidade pode apresentar aquela ideia, quem chega, né, nos processos da mediunidade, fala, não, a mediunidade é um caminho espinhoso. De fato mas ela pode ser convertida em um caminho, embora de espinhos, mas também de flores, né? Ou seja, um caminho aonde o indivíduo vai poder aí colher muitos frutos. E aí você deu o exemplo do Chico, ou seja, ele fez da mediunidade na vida dele um mecanismo para a sua própria felicidade. Então ele promoveu a felicidade de muitas pessoas e, consequentemente, se tornou uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, porque viveu bem a sua mediunidade, realizou muito bem a sua mediunidade. Aproveitando, né, também citar que o Consolador Emmanuel também tem um capítulo que ele traz sobre mediunidade, e ele, né, traz que a mediunidade é uma oportunidade, né, uma oportunidade que todos que têm esse contato, então eles percebem o plano espiritual de uma maior capacidade de entender, né, que sua plantação agora, né, o que ele plantar agora, ele colherá no futuro. Então é uma oportunidade do médium, daquele espírito que vem como médium, de fazer uma boa caminhada aqui na Terra e colher bons frutos, né, uma oportunidade muito boa dele colher bons frutos. E voltando ao que um pouco o Pedro falou, né, que todas as literaturas, quando falam de mediunidade, falam da neutralidade, né? Então a mediunidade é uma capacidade que o indivíduo tem, mas ela é neutra. É orgânica, inclusive, né? Isso. Ela não é boa nem ruim. Quem vai dar destino à mediunidade é o ser. Então, ela pode existir, né, por isso mesmo, tanto em pessoas boas quanto em pessoas ruins. A mediunidade não traz com ela a bondade, né? Ela não traz com ela a perfeição. Ela está em todos os indivíduos, em diferentes graus, mas o indivíduo que vai fazer bom uso dela ou não, né? Ou até nem uso, né? A parábola dos talentos, né? Como usar esses talentos. Isso que você fala é tão importante. Nós vamos ver Allan Kardec também nos advertindo que a mediunidade independe de requisitos morais. Ou seja, o indivíduo ele pode ter elevação moral e ser médium, ou ter elevação moral e não ser médium, ou não ter nenhum compromisso com a moralidade e ser um excelente médium, né? Basta a gente ver os noticiários aí dos últimos dias, sem realmente fazer aquele juízo de valor que nós aqui iniciamos a nossa conversa. É só para que a gente possa poder observar como isso independe, de fato, né? E com isso a mediunidade fazendo com que a pessoa tenha direcionamento na sua vida. Ou seja, eu lembro que a Sueli Caldas, num seminário, ela fala o seguinte, que a gente usa muito o termo educação da mediunidade, desenvolvimento da mediunidade. Ela falou, não existe educação da mediunidade. A mediunidade em si é neutra. Existe a educação do médium, que aí é diferente, né? Muito interessante a colocação, né? Para a gente pensar mesmo, né? Educação do médium. E se a gente for pensar bem, tudo está em nós. No uso que a gente faz dos talentos, né? O Fred lembrou aí a parábola dos talentos de Jesus, né? O que eu faço com o talento que me foi dado? Eu multiplico esse talento ou eu enterro esse talento? Ou pior, aí a gente pode levar para o outro lado. Eu posso usar esse talento também para fins escusos. Eu recebi a mediunidade é um talento. O que eu faço com ele? E aí a gente lembra da questão da relatividade, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, a internet é ruim? A internet é boa? A resposta é, depende do uso que eu faço dela. Né? O dinheiro. Então as coisas, as materiais, as coisas que nós temos assim, a nosso dispor aqui na Terra, a gente tem que pensar que elas são instrumentos. Né? A televisão é ruim? Depende. Depende do que eu estou assistindo na televisão, né? Então depende do uso que eu faço. O dinheiro, como o Paulo está colocando aqui, ele pode ser bom, pode ser ruim.
E a mediunidade também, eu posso fazer um bom uso dela, que a gente chamaria de, talvez eu pediria a vocês para desenvolver um pouco mais a mediunidade com Jesus, que é a grande proposta da doutrina espírita, né? A mediunidade com Jesus. Ou eu posso utilizar a mediunidade de uma forma, vamos dizer assim, equivocada, cobrando por aquilo que não é meu, né? Cobrando por aquilo que eu recebi de graça, eu vou e cobro. Então, há várias formas de se utilizar a mediunidade. E olha só, você entra num ponto aí muito importante que a gente não pode deixar de falar, que é a mediunidade com Jesus e, obviamente, a mediunidade à luz da doutrina espírita. Conforme nós lembramos aqui no início, a mediunidade, Fred, ela já existia quando o espiritismo chegou à Terra. Então, na verdade, Allan Kardec veio pegar muitos elementos que a humanidade já praticava, vamos dizer assim, ou até já conhecia, mas ele trouxe a proposta de botar didática nisso daí. Então, a mediunidade já existia, mas o que é a mediunidade e como que ela deve ser exercitada? Aí entrou, então, Allan Kardec, a proposta espírita. Então, existe mediunidade à luz da doutrina espírita, praticada conforme os postulados da doutrina espírita. Existe diferença? Existe diferença. Né? Tanto que a gente vai ver aí que existe mediunidade mundo afora. Mas a mediunidade que a doutrina espírita nos propõe, aí sim, aí exige uma certa atenção. E quando você coloca o elemento Jesus, aí a grande pergunta que nós faríamos é: se eu vou fazer uso não só da mediunidade, qualquer coisa na minha vida, conforme Jesus faria, né? Se Jesus tivesse, claro, ele teve, né? Ele foi o médium de Deus, né? Foi o médium mais importante que a gente poderia ter como referência, né? Como que ele viveria a mediunidade? Como que ele viveu a sua mediunidade? E uma das propostas que ele nos apresenta é a respeito da gratuidade. Dai de graça aquilo de que de graça recebestes. Né? É um princípio do Evangelho. E esse é um princípio que a doutrina espírita aplica muito bem na questão da mediunidade. Ou seja, nenhum tipo de paga, nenhum tipo de pagamento. Você citou o Chico Xavier, e aí a gente lembra a produção psicográfica de Chico Xavier, que lhe rendeu, nos rendeu, melhor dizendo, mais quase 500 obras publicadas, né? Milhões e milhões de exemplares vendidos, e nenhum resultado financeiro chegou até Chico Xavier, né? Ele dizia: os livros não me dão dinheiro, porque eles não me pertencem. Eu apenas fui o instrumento da qual eles chegaram até a humanidade, né? Então ele dizia que os livros não lhe davam dinheiro. E aí, Fred, você poderia falar um pouquinho mais também, porque a gente acha que pagamento é só em dinheiro, né? Mas existe outro tipo de recompensa que nós devemos ficar atentos. Muito bem. E até resumindo, né, o que foi falado, né, voltando ao Consolador, quando pergunto para Emmanuel, né, qual é a maior necessidade do médium, ele responde que é evangelizar-se a si mesmo. Né? Então, o que o Espiritismo propõe, né, ao médium é justamente a educação dele, a constante dele, do seu melhoramento, justamente para fugir do personalismo, né, dele mesmo, que é o que o Paulo acabou passando para mim, que não é só o pagamento em dinheiro, mas se cercar de benefícios por causa da mediunidade, cercar de um secto, né, de pessoas que vão fazer todas as suas vontades, cercar de vaidade, de orgulho. É justamente isso que a evangelização do médium, né, o estudo do médium vai fazer com que isso seja dificultado, né? Porque muitas vezes talvez nem parta do médium, mas como o Pedro falou no início, né, as pessoas verem o médium como uma pessoa acima das outras, acaba causando uma pressão muito grande no médium, que por sua imperfeição, né, porque a gente tem que salientar que os médiums são como nós, né, imperfeitos e ainda em evolução, pode gerar nessa adoração, uma queda do médium. Então, por isso que é importante que o médium esteja sempre estudando e se melhorando, para ele não ficar tentado a esses né, lances, né, de
vaidade, de orgulho. Nós estamos até disputando aqui quem quer falar mais, mas eu queria só falar uma coisinha que o Fred colocou ali. Eu lembrei de um episódio do Chico, não vou esquecer, que um amigo lhe deu um relógio de presente, né, me parece, para que ele pudesse controlar tempo, horário que ele tomasse medicação e o horário que ele tinha que coisa, que ele não tinha o relógio e tal, aí o amigo foi e deu para ele o relógio. Na semana seguinte, falou: cadê o relógio? Ele falou: eu dei para uma senhora que estava precisando. Ele falou: mas Chico, eu te dei de presente. Ele falou: não, mas você me deu, então eu faço o que eu quiser. Aí ele deu de novo, ele tornou a dar de novo. Ele falou assim: Chico, agora eu estou te emprestando esse relógio. Tá? Ele é meu, estou te emprestando, você não deu para ninguém. Ou seja, o Chico ele tomava esse cuidado de não ficar com coisas materiais exatamente para não passar essa ideia de que ele se beneficiava. Quero jogar meus amigos aqui no fogo? No fogo não, porque eu sei que eles vão responder isso aí tirando de letra. Mas eu quero fazer uma pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Nós já sabemos a resposta, mas vamos ver vamos ver quem, se vai ser o Fred ou se o Paulo vai responder para nós. Olha só, muitas pessoas falam o seguinte: tá certo, devemos dar de graça o que de graça recebemos. Eu sou médium, eu trabalho, eu perco, entre aspas, perco meu tempo, fico o dia inteiro por conta disso. Será que eu não devo receber? Né? Quem nos ajuda aí com essa resposta? Então, aí entra o bom senso, aonde nós vamos perceber que o indivíduo, pelo uso do bom senso, não deva ficar por conta disto. Porque se ele ficar por conta disso, ele vai argumentar então que por isso ele tem direito de pagamento. Né? Então a mediunidade, embora nós somos médios o tempo inteiro, mas nós somos médios no nosso trabalho profissional, nós somos médios na nossa convivência familiar, nós somos médios no trânsito, ou seja, nós somos médios em todas as atividades que nós temos no dia a dia. Então nós temos que cuidar da nossa vida. E a espiritualidade também tem mais o que fazer. Né? Eu tenho um espírito que está à minha disposição o tempo inteiro. Só se for o espírito obsessor que está por conta daquilo, né, daquela situação. Mas o indivíduo ele não deve ficar por conta disso. Por isso o espiritismo não tem a proposta de sacerdócio, nesse sentido que se tornou vulgar o termo, né? Ou seja, o sujeito é sacerdote do espiritismo, ele vive por conta disso, então ele tem que ter algum tipo de recompensa por causa disso. Não, a proposta do espiritismo não é essa. A proposta do espiritismo é voluntariado. Eu cuido da minha vida e um pouco do meu tempo eu retiro para essa atividade. Para a atividade da mediunidade, para a atividade de outras coisas qualquer na casa espírita, de outro tipo de contribuição. Mas se eu ficar por conta da mediunidade, eu no mínimo serei um médium desequilibrado. Né? Por isso que é aconselhável, né? Até Chico e Divaldo têm as suas profissões, embora o Divaldo já esteja aposentado, porque da profissão, né, da sua atividade normal, comum, ele tira o seu sustento e ele dedica a sua hora extra, né, depois do trabalho, um tempo voluntariamente para se dedicar à causa espírita, né? Vamos dizer assim, seja você médium ou não, você vai para a casa espírita e desenvolve os seus trabalhos de forma voluntária. Perfeito. Acho que meus amigos então responderam a minha questão de uma forma bastante, passaram no teste. E só lembrando, né, só para a gente fechar essa questão, se os meus amigos me permitem, que nós somos médiuns, então nós somos intermediários. O trabalho não é nosso, é dos espíritos. Eles é que dão a mensagem, eles é que trazem a informação. O trabalho é deles. Nós somos apenas, como diz Chico Xavier, né, carteiros. Nós médiuns somos apenas carteiros, então o trabalho não é nosso, o trabalho é deles. Não podemos cobrar um trabalho que nós não fizemos. Né? Só para fechar a questão, não somos nós os trabalhadores, nesse sentido. Né? Somos colaboradores. Entrando um pouco na mediunidade de cura, né, a gente vê que é uma questão um pouco complicada, que tem várias minúcias, mas a gente tem que, talvez, partir um pouco sobre a doença, né? Porque a gente pode entender uma doença como não só uma parte física, né, nossa, mas como ela vem do nosso interior, né? Pode surgir de um desajuste, né, nosso interior, que ele vai evoluindo e passa assim a extrapolar para o corpo físico. Assim, doenças que vão ultrapassando o nosso corpo. Que a gente pode explicar um pouco mais sobre esse processo de cura que pode ser feito espiritualmente? Então, Fred, a gente observa de forma bastante interessante essa ideia,
Primeiro, quando a gente estava falando da questão do desenvolvimento da mediunidade, né, desenvolvimento ou educação da mediunidade, muitas pessoas chegam à casa espírita em busca de respostas para esse conflito entre aspas. As pessoas são acometidas por essa situação, né, muitas vezes até vista como esse mal, né, o mal da mediunidade chegou à minha vida, como é que eu faço para lidar com isso? E até falávamos aqui nos bastidores a questão se a gente teria tempo para entrar na questão da mediunidade e da obsessão, que lá no finalzinho, se a gente tiver tempo, a gente pode até falar um pouquinho, mas bem sucintamente, a gente percebe que é muito sutil essa linha mediunidade e obsessão. E às vezes a pessoa chega à casa espírita com o conflito da mediunidade. Eu tenho mediunidade, eu preciso desenvolver mediunidade, e às vezes ela é orientada equivocadamente em algumas casas espíritas de que ela tem mediunidade que ela precisa desenvolver, e muitas vezes, se não for feito um diagnóstico adequado, vai se perder a ideia de que aquela pessoa às vezes nem tem mediunidade, às vezes ela precisa de ser tratada nos seus conflitos pessoais, nos seus processos de influência obsessiva, e depois de tratada cessa a mediunidade. Ou seja, a mediunidade às vezes ela é só o canal pela qual a obsessão acontece. Porque não tem obsessão sem ter mediunidade. A obsessão propriamente dita, ela vai acontecer pelas vias da mediunidade. Não tem outro modo de isso acontecer. Tá certo? Principalmente de forma mais ostensiva. Então, o que eu quero dizer é que quando a pessoa chega na casa espírita em busca do desenvolvimento da mediunidade, ela deve ser encaminhada por uma palavra mágica que você falou, Fred, que é a evangelização. Então, qual é a porta de entrada de uma pessoa na casa espírita? Sobretudo se ela tiver a questão da mediunidade em foco. É o estudo do Evangelho de Jesus. Quando ela estuda o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, ela vai, consequentemente, ajustando esses pontos. Né? E aí a gente entra também na questão que você falou, que é as chamadas curas na casa espírita. E a pessoa chega na casa espírita e fala assim: eu queria participar da reunião de cura. Que dia que é a reunião de cura? Aí eu sempre tenho a oportunidade de lembrar a própria Sueli Caldas Schultz, quando ela fala assim: a reunião de cura da casa espírita é a reunião de estudos do Evangelho de Jesus Cristo e da doutrina espírita. Essa é a reunião de cura. Então a pessoa quer ir na reunião de cura, aquela reunião que acontece manifestações, que acontece intervenções, e quando na verdade a reunião de cura é quando nós estamos estudando, e aí nós estamos identificando as nossas defecções e consequentemente nos tratando, né? Aí o Pedro vai fechar com chave de ouro essa ideia. É muito importante a gente lembrar que o homem encarnado é um ser bio, psico, sócio, espiritual. Ou seja, ele tem todas essas facetas. Nós temos que lembrar da parte biológica e aí, portanto, sempre contarmos com a ajuda da medicina para as nossas moléstias, porque é o caminho que Deus nos deu, né? Deus nos outorgou a medicina. Então nós temos que fazer uso da medicina. Não podemos, nós vamos agora só tratar espiritualmente, não vamos mais ao médico. Isso é um absurdo, isso é um equívoco. Nós estamos encarnados e precisamos da medicina. Da mesma forma, nós temos questões psicológicas. Então nós precisamos muitas vezes do apoio do psicólogo. Não podemos negligenciar. Do psiquiatra também, que aí já vai para a área da medicina, né, também. Então, o psiquiatra, o psicólogo, nós precisamos deles. Só que se a gente ficar só tratando do corpo, nós vamos nos esquecer que nós temos também a nossa encarnados que somos, mas temos a nossa parte muito importante e até principal, que é a nossa parte espiritual, que é o nosso eu espírito. Não é? E aí na casa espírita nós temos a oportunidade de fazer esse tratamento, que como o Paulo muito bem colocou, passa pela evangelização, pela reforma íntima. Eu estando melhorando o meu comportamento, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, eu estando evangelizado, eu vou estar cuidando da minha parte espiritual. E aí a gente pode então falar num tratamento global, aquele tratamento que prestigia a questão fisiológica através do médico, psicológica através das psicoterapias e espiritual, né, através de todo o apoio que a casa espírita pode nos dar. E aproveitando o que normalmente a gente vê em casas, que é a prática mais comum, são os passes.
A gente não é que o passe não tenha eficácia, mas o que acontece é que a gente tem que ver do ponto mais profundo, né? Então, os nossos desequilíbrios, seja emocionais ou, no caso, energéticos, são causados pela nossa má conduta, o nosso mau comportamento. Então, por isso que a educação é o primordial, porque a partir dele é que a gente vai manter o nosso corpo harmonizado. O passe, que é vamos dizer, a terapia mais comum, ele vai sentir só como um impulso, ele vai, naquele momento, reorganizar... Vai tratar um efeito, talvez, né? Um efeito. Vai reorganizar a nossa energia, mas depende de nós, exclusivamente de nós, manter essa energia em equilíbrio. Então, por isso que o estudo é importante. E, lógico, lembrando, né, ressaltando que isso serve como apoio à medicina, não exclui a medicina, né, o tratamento tradicional. O tratamento tradicional deve ser seguido conforme o médico orienta. Isso é só um complemento para auxiliar a nossa cura. Quando você fala da questão do passe, sem dúvida nenhuma, o passe ele tem uma eficácia, mas ele na verdade, quando você vai ao médico, por exemplo, o médico ele vai, eu estou sentindo muita dor, doutor, então eu vou receitar para você aqui um remédio para diminuir essa dor. Mas o que está causando a dor? Então vamos lá na causa do problema. E aí o Fred foi muito feliz quando ele coloca isso, dizendo assim que o passe, como a água magnetizada, por exemplo, na casa espírita, vai ser um paliativo. Vai nos dar um equilíbrio naquele momento, mas nós precisamos sustentar isso, porque se eu não trato a causa do problema, eu vou voltar a enfermar novamente. Vejamos que muitos que Jesus curou voltaram a enfermar depois. Por quê? Porque não sustentaram a cura, entre aspas, porque a cura estava em quem? Era em Jesus? Não, a cura estava no indivíduo. Tanto que ele falou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, ou seja, é o próprio indivíduo. A gente vai nós temos a mania de transferir aquilo que é nosso para os outros. Isso seja na igreja católica, nas igrejas evangélicas, seja nas religiões, seja especialmente, vamos falar do espiritismo, quando nós chegamos na casa espírita e queremos levar o nosso problema para lá. E aí a gente lembra quando o Divaldo fala assim, o espiritismo não é o solucionador de problemas, o espiritismo é o consolador. Então ele vai nos consolar, nos esclarecendo aonde nós estamos nos equivocando. E aí nós fazemos a conversão do nosso direcionamento. Em que direção nós estamos seguindo a nossa vida? E aí quando nós fazemos essa conversão, no sentido literal, ou seja, nós mudamos a direção e pegamos outro rumo na nossa vida. E quando nós fazemos isso, então aí começa o processo de tratamento. Esse tratamento ele é íntimo, ele é pessoal e intransferível. Eu vou transferir para o médium. Tem muito isso? Tem. Deixa eu ir lá para a casa espírita levar o meu problema. Deixa eu ir lá para eles tirarem o meu encosto. Se tirar o seu encosto, você cai. O sujeito cai de lado logo de imediato. Exatamente porque ele está se sustentando naquele desequilíbrio. Para que se você tira aquele desequilíbrio, o sujeito realmente cai. Vamos entender isso de forma alegórica, mas é só para a gente poder se situar percebendo que o indivíduo ele precisa se reequilibrar. E como que ele vai se reequilibrar? O seu autotratamento, o seu autoconhecimento, buscando entender a mensagem da doutrina, de Jesus à luz da doutrina espírita e mudando o seu comportamento. Agora, queria também, Fred, que a gente aprofundasse um pouquinho mais, e aí eu passo a palavra para o Pedro, quando a gente se refere a essas reuniões realmente de cura que muitas casas espíritas se propõem, e aí, do meu modo de ver, de forma equivocada, porque vão e promovem na casa espírita um verdadeiro festival de cura, de promessa inclusive de cura. Não, vem aqui que você vai ser curado da sua enfermidade física. E quando nós sabemos que a enfermidade física da pessoa ela tem origens, às vezes, até no pretérito, e que aquilo é uma coisa que a pessoa vai ter que conviver com aquilo. Ela vai ser, o processo de tratamento daquela pessoa, sob o aspecto espiritual, é de longo prazo. E às vezes nem para esta encarnação, e aí às vezes é prometido para ela uma cura. Eu estou falando isso porque existem em casas espiritualistas, muitas vezes, mas existe também em casa espírita no Brasil afora, onde a direção dessas casas assumem uma função que não é delas, a proposta de
pegar a medicina, como você muito bem lembrou, Pedro, uma função que é da medicina, porque se não fosse importante Deus, então não colocaria médicos no planeta Terra, nós só teríamos médiums, né, para resolver o problema das pessoas, então nós não precisaríamos da medicina, né? E aí fazemos da casa espírita um verdadeiro depositário de pessoas enfermas. E a gente lembra que existem as pessoas enfermas da alma que precisam ser tratadas na casa espírita. Mas daí nós fazermos o uso, vou até usar uma expressão forte aqui, e vocês depois me ajudem a melhorar isso. Fazemos uso ilegal da medicina, porque e é isso que nós estamos assistindo aí, né? Ou seja, que não tem nenhuma parte com a doutrina espírita. E, lamentavelmente, nós vamos ver casas espíritas, às vezes, tendo essa prática. Ou, às vezes, colocam o título de casa espírita. Eu fui lá na casa espírita tal e fiz uma cirurgia espiritual. Existe isso na doutrina espírita? Não, não existe. Né? E a gente tem que ter a sensatez, o espiritismo não faz cirurgias espirituais. O espiritismo não faz. Mas eu fiz numa casa espírita. Você fez? Eu fiz isso num centro. Centro de qualquer outra coisa, mas não é um centro espírita. Pelo menos respaldado pelo pensamento que norteia a casa espírita, o pensamento espírita, não, a gente vai ver uma incoerência nisso daí, porque a doutrina espírita não tem o objetivo, o espiritismo não tem o objetivo de curar os corpos. O espiritismo tem o objetivo de tratar a alma. Bom, colocando um pouco mais, né, de pimenta, porque existe casos, de curas realmente feitas de maneira espiritual. Mas eu acho que até um pouco do que a gente já falou aqui serve como base, né? Então, a gente entende que uma doença, muitas vezes surgindo de dentro para fora, né, a gente com todo o tratamento, incluindo estudo e até um apoio espiritual com algum passe, alguma coisa assim, pode surgir o efeito, né, de se curar fisicamente. Mas lembrando sempre que isso não exclui a medicina. Isso pode acontecer. E muito bem, como o Paulo falou, isso não pode ser prometido. Porque a doença pode ser uma prova da pessoa. Então, quando você se promete, né, uma coisa que você não pode cumprir. Então, se a pessoa tem que passar por aquela doença durante aquele estágio da vida, ou até levar essa doença até a morte, até o desenlace, como você vai, né, derrogar essa oportunidade que a pessoa tem, né? Porque a doença a gente só vê como mal, mas ela também é uma oportunidade da pessoa se reequilibrar e de aprender com aquilo. Então a gente não pode prometer essas coisas, né? Isso aí, Fred, de forma nenhuma pode haver essa promessa, né? Ou não deve haver essa promessa, né? E lembrar que a cura verdadeira, ela vem de dentro para fora. Isso é muito importante que a gente reforce essa informação. A cura vem de dentro para fora. Se ela vier de fora para dentro, né, pode ser que ela seja paliativa. Então ela tem que vir de dentro para fora. E Jesus, Paulo já colocou, a gente quer lembrar de novo, porque é muito importante. Quando Jesus curava alguém, ele dizia: vai, a tua fé te curou. Lembrando a questão da cura de dentro para fora, da disposição. Então, vocês já colocaram de forma assim bastante clara a questão dos, vamos dizer assim, das condições que a casa espírita nos dá como apoio. Então, nós vamos à casa espírita, nós temos o principal, que é a evangelização de nós mesmos, mas nós temos alguns apoios. Nós temos a água magnetizada, o Paulo já colocou, nós temos a questão do passe, né? Nós temos o atendimento fraterno. Então nós temos alguns instrumentos que nos ajudam. Mas veja bem, nos ajudam, não vão promover a cura em si. Porque a cura, a gente poderia dizer que a cura é uma autocura, né? Precisamos lembrar sempre disso. E quando nós estamos em crise, quando nós estamos numa situação periclitante, vamos dizer assim, então nós temos que realmente procurar ajuda médica para as questões biológicas. Eu estou refrisando muito isso porque é muito importante, né? Se eu estou com dor de cabeça, eu tenho que ir ao médico, ele vai me dar um analgésico para melhorar o sintoma e vai fazer a pesquisa da causa daquela dor, não é? Se eu estou com uma questão, como o Paulo colocou aqui, eu estou com encosto, né? Eu vou à casa espírita, eu vou receber um apoio do passe, da água magnetizada. Isso é um apoio para minimizar aquele transtorno naquele momento. Mas eu preciso tratar da origem.
Então, uma metáfora que eu gosto muito é a metáfora do ferimento. Você está com a ferida aberta, aí está cheio de mosca. Aí você vai lá e espanta a mosca. Espanta a mosca vai embora. Mas a ferida continua aberta, a mosca volta. Então a questão, vamos dizer assim, das obsessões, essa metáfora é bastante interessante. Você pode ir num lugar que vai falar, eu vou tirar esse espírito daqui, né? Eu vou afastar esse espírito. Até pode, momentaneamente, afasta. Mas a sua ferida está aberta. Vai atrair de novo aquele mesmo, até outros vão vir. Então eu preciso cuidar da ferida. E cuidar da ferida, cicatrizar a ferida, é mediante a evangelização, é mediante o estudo e vamos dizer assim, interiorizando os ensinamentos de Jesus. Esse é o grande remédio. Bom, aproveitando, né, a gente já está terminando o programa, para a gente entrar um pouco em obsessão, e até vinculado um pouco a esse processo de cura, a gente lembra de que o Divaldo sempre fala, né, de quando ele descobriu a mediunidade dele, né, que o irmão dele tinha falecido e ele não conseguia mais andar, né, e aí que ele foi, na época nem era uma casa muito bem espírita, que o espiritismo ainda não estava muito estruturado, e que foi ver que era o irmão dele que estava muito próximo a ele que causava essa enfermidade nele, e que foi conversado com o irmão dele e acabou que voltou a andar e normal, e aí que ele descobriu a mediunidade dele. Aí aproveitando essa passagem, né, a gente vai falar um pouco de obsessão, né, que pode gerar distúrbios nas pessoas e causar alguns problemas para ela. Então, só que antes eu queria voltar, porque já que você provocou, então a gente não pode deixar passar, né? Que é realmente essa questão se existe realmente algumas curas e algumas... Então, por exemplo, você foi em determinado lugar, vamos dar esse exemplo lá em Abadiana. O sujeito foi lá em Abadiana, foi atendido pelo médium João de Deus e tal, e aquilo teve um resultado na vida da pessoa. Ou a pessoa ela foi curada, ou a vida dela melhorou, aquela enfermidade tomou, né, outra proporção, e aí teve resultados positivos. Isso existe? Existe. E a gente não pode negar isso. A grande questão é se essa é a proposta da doutrina espírita. Não quer dizer que esteja equivocado. É a mesma coisa você dizer assim, lá na Igreja Católica existe o batismo, um dos sacramentos da Igreja Católica? Existe. Está errado? Não, não está errado. O cerimonial do casamento existe? Existe. Está errado? Não, não está errado. Mas existe dentro da doutrina espírita? Não. É a mesma coisa. Existe mediunidade lá propriamente dita, praticada lá dentro da Igreja Católica? Não, não existe. Mas está errado nós fazermos o uso da mediunidade dentro do espiritismo? Não. Por quê? Porque são coisas distintas da qual está inserido naquele contexto daquela doutrina. Então existem casas espiritualistas que fazem intervenções e tal, e que nós não entramos nesse mérito, porque não é de proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita não se mete nisso. O José Arigó fez intervenções cirúrgicas, foi um excelente médium, um grande médium, com a sua ascendência moral, ele fez muitas intervenções aqui na cidade de Congonhas durante muitos anos, que inclusive agora vai lhe dar um filme, né, sobre a sua vida, a sua história, que vai ser lançado agora meados deste ano. Parece que o filme já está até pronto, mas o José Arigó não era espírita, né? E muitos outros que têm esta prática não são espíritas, como o médium João de Deus é médium, mas não é espírita. E a gente precisa deixar bem claro isso. Mediunidade não significa espiritismo, e médium não quer dizer espírita. São coisas bastante distintas, embora estejam ligadas, né? O espiritismo se vale do médium e se vale da mediunidade, mas não quer dizer a mesma coisa. São coisas completamente diferentes. Então existe curas, existe intervenções, mas o espiritismo tem muito trato com isso, muito cuidado com isso. Ah, mas a casa espírita tal faz. Aí vai por conta da casa espírita, porque existe aquilo que está na doutrina espírita e aquilo que nós fazemos do movimento espírita. Movimento espírita é aquilo que nós fazemos. Espiritismo é outra coisa, ou seja, a casa espírita ou o movimento espírita deveria exercer os postulados da doutrina espírita, mas nem sempre o faz, né? Então é importante nós fazermos essa observação. E o Fred falou da questão, a gente teve que fazer essas colocações que eu acho que importantes, a questão da obsessão, conforme nós falamos aqui no início, realmente é algo muito sutil, né? Mediunidade e obsessão. E a obsessão muitas vezes é o mecanismo pelo qual traz a pessoa. Como você deu o exemplo do Divaldo, trouxe o Divaldo
pelas lidas espíritas, né? Através desse processo, onde isso teve um sentido na vida dele, né? Porque se talvez não fosse por esse mecanismo, talvez ele não teria chegado à doutrina espírita, né? Então, a obsessão, ela acontece, mas eu até sugiro, o Pedro vai falar um pouquinho a respeito disso, mas até sugiro que seja motivo de uma nova conversa nossa, quando a gente possa trazer esse tema, a obsessão propriamente dita, para que a gente possa ter uma conversa, que eu acho que aí vai ser bastante esclarecedor, né? É isso aí, Paulo, vou assinar embaixo o que você falou. Nós temos aí 2 minutos, né, Fred? Não seria possível a gente falar sobre a obsessão, porque é um tema vasto, é um tema muito, muito rico para a gente poder falar em tão pouco tempo. Mas aí eu lembro só daquela metáfora da ferida aberta. É preciso, quando a gente fala em obsessão, é preciso tratar a ferida e não espantar as moscas. Eu acho que, em rápidas palavras, é o que a gente poderia dizer assim para, né, falar sobre a obsessão de uma forma bastante rápida, bastante objetiva. Mas isso caberia outro programa. Vou encerrar, mas eu vou passar para o Pedro Paulo fazer as últimas considerações. Mas já que esse tema é muito amplo e complexo de falar em 1 hora só, né? Talvez um ano inteiro a gente possa falar em todos os programas. Mas para qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, tem um livro, né? Muito falado e que vai resolver, acho, todas as suas dúvidas, que é o Livro dos Médiuns. De Allan Kardec, né? É a maior referência para o espírita sobre mediunidade. Então, se você tem qualquer dúvida, procure no Livro dos Médiuns. Ele entra em todos os caminhos que a gente pode entrar sobre mediunidade, e é muito interessante. Tem outros livros que a gente pode falar também, o próprio do Paulo. Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, da Sueli Caldas, e o Pedro trouxe aqui Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, que é excelente também. Eu também trouxe outro aqui, que é Mediunidade, Desafios e Bênçãos, do Divaldo Franco, por Manuel Filomeno de Miranda. É simples, bem didático, então fica aqui várias sugestões para você aprofundar sobre esse tema. Ok, eu só queria não deixar de fazer referência aqui. O Geraldo Leburg, ele justificou, ele não pôde vir ao programa, ele participaria a princípio, mas ele nos mandou um material muito rico, que muitas informações, embora a gente fez algumas referências aqui do conteúdo, mas ele nos lembra que a Federação Espírita Brasileira se posicionou diante desses acontecimentos, e aí muitos criticaram a federação, dizendo que a federação não se manifestou em outros momentos, já que isso sempre acontece, existe sempre essas práticas, mas na verdade a Federação Espírita Brasileira ela foi cutucada, vamos dizer assim, né? Ou seja, você precisa às vezes interpelar para poder se ter uma resposta. Então por que a FEB o faria antes? Né? Como tiveram esses acontecimentos, ela se viu na necessidade de fazer uma nota, de esclarecer o que é a prática da doutrina espírita no âmbito da mediunidade, né? Então foi muito feliz a FEB, o Geraldo Leburg nos mandou esse material e a gente observa que isso é muito importante para esclarecimento. Ao mais, nós agradecemos essa oportunidade e em breve estaremos de volta conversando um pouco mais sobre esse assunto. Bom, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Paulo, que vocês possam esse ano continuar, nesse ano que se inicia, continuar aqui nos iluminando com o conhecimento que vocês nos trazem. Feliz ano novo para todos, todos que estão nos ouvindo aí, sintonizados conosco. Para todos os ouvintes, feliz ano novo, de muitas realizações, de paz, de amor. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.